Boa noite, alunos. Hoje eu vou dar continuidade com o assunto efeitos colaterais da radiação, continuando o assunto da última aula, da aula passada, onde nós vimos sobre o início dos efeitos da radiação, quando tudo começou, quando os cientistas começaram a ver que a radiação, quando ela é exposta, depois de um certo limite, o corpo ele apresenta efeitos. E infelizmente alguns desses efeitos são efeitos irreversíveis. Vimos também que os efeitos da radiação, a extensão dos danos causados por ela, depende de 5 fatores importantes. Do tipo de radiação, então vocês já sabem que existe na radiação ionizante, que são aquelas que têm um curto comprimento de onda e uma alta frequência, ou seja, tem a energia, a força de ionizar, afetar a célula, o material genético. Então, tipo de radiações, ou raio-x, ou a partícula alfa, ou a partícula beta, ou a radiação gama. Então, a extensão do dano depende do tipo de radiação que aquela pessoa foi exposta, certo? O segundo fator é do tempo de exposição, Então, quanto maior for o tempo que aquela pessoa foi exposto, maior será os danos causados. Terceiro fator, da forma de exposição, a forma que essa pessoa ela foi exposta. Será que ela inalou a radiação ou ela ingeriu? Vocês puderam ver aí de perto no filme, no documentário do Césio, aquela menininha que ela inalou o Césio-137, esse isótopo radioativo, e depois ela ingeriu, na hora que foi comer ali o ovo cozido. Do órgão que foi irradiado, vocês já sabem que existem estruturas, órgãos que são mais sensíveis à radiação, como a tireoide, os órgãos genitais, também o cristalino, os olhos, eles são muito sensíveis à radiação. Então, determinado órgão que foi irradiado, os danos vão ser maiores, certo? E o último fator é o intervalo entre irradiações, Quanto mais irradiações aquela pessoa tomar, com um intervalo pequeno, maior vai ser as consequências, maior as consequências que essa pessoa ela vai ter. Então, a extensão dos danos causados pela irradiação depende desses fatores, do tipo de radiação, do tempo de exposição, da forma de exposição, do órgão irradiado e do intervalo entre irradiações, tá bom? Os efeitos hoje conhecidos, que hoje alarmam as pessoas, chamam a atenção para as pessoas que não conhecem, a área da radiologia, sempre estão ligados a exposições com altas doses. Por isso que as pessoas elas têm tanto medo, quando vocês falam que estão fazendo curso, que vão ser futuros profissionais da área. Porque as pessoas elas sempre associam os efeitos da radiação associado a exposições com altas doses, como acidentes radiológicos, como experiências com cobaias, como o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, Os Estados Unidos lançou essa bomba nessas 2 cidades japonesas, e o caso também de Chernobyl, O desastre que ocorreu em Chernobyl, que até hoje é considerada uma cidade fantasma, certo? Depois também eu vou passar esse documentário para vocês assistirem, certo? Então as pessoas elas têm esse medo, porque sempre associa, a radiação, os acidentes que aconteceram. Mas esses acidentes que aconteceram foram acidentes associados a exposições com altas doses de radiação. E essas altas doses não são utilizadas em exames de diagnóstico na área da medicina, na área da saúde, certo? Então, qualquer resposta natural do organismo a um agente agressor é um efeito biológico. Então, efeito biológico não significa doença. Para pequenas irradiações, por exemplo, no exame de raio-x, a quantidade de efeitos biológicos é pequena,
como por exemplo, há uma redução de leucócitos ou hemácias. Então, efeito biológico é um efeito que acontece biologicamente, um efeito que acontece no tecido humano, no corpo humano. Então, efeito biológico não significa doença. Por exemplo, uma pessoa que precisa fazer sempre, né, exames de imagem para um acompanhamento de um câncer, de uma doença. E essa pessoa, ela vai fazer um exame de raio-x, né? Ela vai ser irradiada. Então, a quantidade de efeito biológico ela é pequena, não chega a ser uma doença. O que pode acontecer é o quê? É uma redução de leucócitos ou hemácias no corpo daquela pessoa, certo? As doenças são diferentes. As doenças representam um desequilíbrio no organismo em função da frequência ou a quantidade de pequenos danos biológicos. Por exemplo, o câncer, né, é o estágio final de um dano biológico ao longo de anos. Por exemplo, uma pessoa que ela não se alimenta bem, uma pessoa que não faz exercícios físicos, uma pessoa, né, que é sedentária, uma pessoa que faz muito uso de bebidas alcoólicas, né, de fumo, vai chegar um tempo em que todos esses danos biológicos que vai acontecer no corpo dela, vai chegar um tempo em que vai acontecer numa frequência muito maior. Se ela passar todos os dias não tendo uma boa noite de sono, se alimentando de maneira errada, não fazendo exercício físico, sedentarismo, né, tabagismo, álcool. Então, o organismo dela não vai aguentar, né? Com o tempo, a frequência ou a quantidade de pequenos danos biológicos vai ser diariamente. Então, pode sim ela ter um câncer futuramente. Então, o que é o câncer? O câncer é uma doença que é o estágio final de danos biológicos ao longo dos anos, né? Por exemplo, aquelas pessoas que fumam durante anos. Então, o que acontece? Todo dia, né, da vida dela, o corpo dela, o organismo dela vai sofrer danos biológicos, né? Danos biológicos. Vai chegar um tempo em que o organismo dela não vai conseguir reverter. Então, ela provavelmente, depois de um tempo, vai ter um câncer de pulmão, que é o quê? Que é o estágio final de um dano biológico ao longo de anos, certo? Então, agora vamos entrar na parte mais importante, né? Que é a classificação dos efeitos biológicos, né? Dos danos biológicos. Então, os efeitos biológicos, você já sabe que pode acontecer. A radiação, né? Ou melhor dizendo, a pessoa quando ela é exposta a altas doses de radiação, né? Pode acontecer efeitos no corpo dela. Isso é fato. Então, como são classificados esses efeitos biológicos? Então, em relação ao nível do dano desse efeito biológico, é dividido em dois, certo? Efeitos somáticos é o primeiro. Então, o que significa o efeito somático? O efeito somático é um efeito que acontece, que afeta somente a pessoa que foi irradiada. Então, aquela pessoa que foi exposta, né, a alta radiação, o efeito só vai afetar aquela pessoa, certo? Então, esse efeito depende da dose que foi absorvida por ela, da taxa de energia da radiação, da região e da área do corpo que foi irradiada. Por exemplo, a medula óssea e os órgãos reprodutores são muito sensíveis às radiações, como vocês já viram. Então, efeito somático é quando afeta somente aquela pessoa irradiada. Não vai afetar as próximas gerações dela, certo? Diferente aqui dos efeitos hereditários. Então, em função do nível do dano, os efeitos biológicos, eles são classificados em dois. Efeitos somáticos, né, que afeta somente a pessoa que foi irradiada, e efeitos hereditários, que afeta quem? Os descendentes da pessoa irradiada. Então, é algo acumulativo, não depende da taxa de absorção da energia da radiação. Por exemplo, a irradiação das células dos órgãos reprodutores. Então, vocês viram que os órgãos reprodutores, tanto masculino como feminino, eles são muito sensíveis à radiação, né? Dependendo da dose, essa pessoa ela pode ter uma esterilidade temporária ou permanente.
E muitas vezes, quando essa pessoa que ela foi, né, sofreu uma dose muito grande de radiação, como o caso do acidente, né, de Chernobyl, do Césio-137, se elas conseguirem, né, engravidar, esses seus descendentes, o feto, provavelmente vão ter algum tipo de anomalia genética, certo? Devido à exposição. Então, nós chamamos de efeito hereditário, né? Quando passa para gerações, certo? Então, esses dois são as primeiras classificações. Efeito somático, quando afeta quem? A pessoa irradiada. Então, a pessoa ela vai sofrer as consequências. E o efeito hereditário, quando afeta os descendentes da pessoa irradiada, certo? E aqui eu coloquei algumas imagens, né? Essa imagem aqui, onde mostra, né, um bebê de uma vítima do desastre de Chernobyl, certo? Onde ela foi exposta a uma exposição muito alta de radiação e o seu filho nasceu com algum tipo de anomalia, né? Nós chamamos de efeito hereditário, certo? Em função do tempo de manifestação, também são classificados em dois: efeito imediato, certo? E efeito tardio. Pela própria palavra, dá para a gente entender. Quando é que um efeito ele é imediato? Quando acontece logo, né? Imediatamente. Ocorre dentro de poucas horas até algumas semanas após a irradiação. Por exemplo, radiodermite, né? Que é uma inflamação cutânea resultante da ação da radiação ionizante e queimaduras. Então, vocês viram aí no documentário do Césio-137 que depois de dias, né, de uma semana, as pessoas que foram vítimas, que tiveram contato com o Césio, né, elas começaram a apresentar sintomas, ou seja, efeitos imediatos da exposição àquela radiação, né? Então, um dos efeitos imediatos que acontece é o efeito agudo chamado de radiodermite, certo? Que é uma queimadura, devido à alta exposição à radiação, certo? Vocês viram que muitas dessas vítimas, elas tiveram, né, queimaduras na pele devido ao contato, né, com aquele Césio-137, com aquele elemento radioativo, certo? E os efeitos tardios são aqueles efeitos que demoram para acontecer, mas acontecem. Ocorre em muito tempo, pode levar anos ou décadas após a irradiação, como por exemplo o câncer, certo? Aquelas pessoas vítimas do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, né? Elas depois de um tempo, depois de 5, 10 anos, elas tiveram câncer, como a leucemia. Então isso é um efeito tardio. A exposição à alta radiação pode acontecer imediatamente ou pode acontecer tardiamente, certo? E aqui coloquei uma observação. É por isso que os técnicos em radiologia devem usar os detectores, que são os dosímetros, certo? Por quê? Porque não se poderia esperar os sintomas clínicos aparecerem, pois estes podem ser tardios como o câncer. Então, vocês vão ver, não sei se vocês já ouviram falar, que todo profissional em radiologia precisa utilizar o dosímetro radiológico. Esse dosímetro, ele serve para quê? Para fazer a leitura, né, para conseguir monitorar a quantidade de radiação que entra no corpo do profissional. Então, todo mês, esse dosímetro ele precisa ser passado por uma leitura para saber se está tudo bem. Por quê? Se os profissionais em radiologia não utilizassem, né, os dosímetros, ficaria muito difícil. Porque, como vocês viram, os efeitos tardios, né, os sintomas, podem demorar anos ou décadas para aparecer, certo? Como, por exemplo, o câncer. Então, não podia esperar que os sintomas clínicos aparecessem, né, porque poderia ser tarde demais. Então, todos os profissionais, inclusive vocês, quando começarem a estagiar, precisam, né, de maneira obrigatória, utilizar o dosímetro para que possam fazer a leitura da quantidade de radiação que vocês estão sendo expostos. Isso é uma radioproteção, é uma proteção radiológica para vocês, tá bom? Então, em função do tempo de manifestação, os efeitos podem ser classificados em efeitos imediatos, quando ocorre dentro de poucas horas, até algumas semanas, ou efeitos tardios, que são efeitos que demoram mais tempo para acontecer.
pode levar a anos ou décadas, tá bom? Em função da dose recebida e da forma de resposta, também são classificados em dois: efeitos estocásticos ou efeitos determinísticos. O que significa? Pela própria palavra, dá para a gente ter uma noção. Efeitos estocásticos vem de quê? De estoque, algo acumulativo. Então, esses efeitos estocásticos, eles podem ocorrer para qualquer dose de radiação recebida e pequenos tempos de exposição. Sempre está ligado ao que nós chamamos de probabilidade. Então, a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose recebida e ao tempo de exposição. Então, a radiação, gente, é algo acumulativa, certo? É algo que é estocada. Então, o efeito estocástico não depende da dose de radiação. Se você não seguir o que diz a lei de trabalhar 24 horas semanais, você trabalhar 48 horas semanais, você está estocando o quê? Mais radiação. Então, a probabilidade de você ter, algum efeito ao longo dos anos, ela é maior, porque você não está cumprindo, o que diz as 24 horas semanais. Então, o efeito estocástico está sempre voltado à probabilidade de algo acontecer. Por exemplo, se você sair sem máscara, você vai ter uma probabilidade maior daquelas pessoas que estão saindo com máscara de pegar o coronavírus, certo? Da mesma forma que o efeito estocástico. Quanto mais radiação você receber, a radiação ser acumulada no seu corpo, a probabilidade de você ter, vamos dizer, um câncer é maior do que aquelas pessoas que seguem, aqueles profissionais que seguem o que diz a lei, 7.000, de trabalhar 24 horas semanais apenas, certo? Então, radiologistas sem a devida proteção podem desenvolver estes efeitos. Se sabemos que precisa seguir, o que diz a portaria, utilizar o biombo, respeitar a distância, utilizar os equipamentos de proteção, mas aqueles radiologistas que não seguem, eles vão ter uma probabilidade maior de quê? De desenvolver efeitos, não é isso? Então, a radioproteção, ela visa reduzir a ocorrência de efeitos estocásticos. Os principais danos causados variam desde a redução na expectativa de vida, como alterações genéticas até o câncer. Então, efeito estocástico está ligado ao quê? A ser algo acumulativo. Não tem uma dose estabelecida. Sempre vai ser voltado ao quê? A probabilidade, certo? Diferente do efeito determinístico. Pela própria palavra dá para a gente ter uma noção. É um efeito que é determinado, ou seja, ocorre para doses elevadas a partir de um limite. Por exemplo, as vítimas de acidentes radioativos. No que aconteceu com o Césio, em Goiânia, quando vocês assistiram, vocês viram. É certo que essas pessoas vão ter um câncer futuramente. Por quê? Porque elas foram expostas a doses elevadas de radiação, Doses abaixo do limite não geram perda significativa de células que comprometam determinado órgão. O tempo de resposta à radiação recebida é variável, desde horas até meses após a irradiação. A gravidade dos danos causados aumenta com a dose recebida e com a extensão do corpo exposta. Por exemplo, exposição local ou exposição de corpo inteiro. Então, isso é fato. Quanto mais vocês ultrapassar o limite da radiação imposta, é certo, que vocês vão ter algum tipo de efeito. Por exemplo, uma pessoa se entrar em uma sala, pegando fogo, é certo que ela vai sair com 90% do corpo queimado, É um efeito determinístico. Da mesma forma, o efeito determinístico é quando tem um limite determinado, como nós vimos. Se uma pessoa ela receber maior que 20 Gray, ela vai ter um tecido necrosado. Então, o que acontece? Eu determinei um limite, Tem um limite determinado. Então, efeito estocástico tem a ver com o quê? Com a probabilidade. É algo que está sendo estocástico, que tem uma probabilidade de acontecer, que está sendo algo acumulativo. Efeito determinístico
é quando eu tenho um limiar determinado, um limite determinado. Se você ultrapassar esse limite determinado, você vai ter as consequências, certo? Então, recapitulando aqui, como são classificados os efeitos biológicos, os efeitos da radiação? Então, em função da dose e da forma de resposta, são classificados em efeitos estocásticos e efeitos determinísticos. Efeitos estocásticos é quando é o quê? Algo acumulativo, né? Tem a ver com probabilidade de acontecer. Quanto mais radiação você receber sem a radioproteção, você vai ter algum tipo de efeito, tem uma probabilidade maior de ter um efeito radiológico. Efeito determinístico tem a ver com o quê? Quando você ultrapassa um limite já determinado, como por exemplo o caso da necrose, da esterilidade. Se você ultrapassar aquele limite imposto, né, pela CNEM, pelos órgãos, você vai ter de maneira determinada, né, de maneira concreta, um câncer futuramente. Em termos de tempo de manifestação, os efeitos podem ser divididos em efeitos imediatos e efeitos tardios, ou seja, os efeitos da radiação podem acontecer imediatamente, né, horas ou semanas, e efeitos tardios que podem levar um tempo para acontecer, como por exemplo o câncer, pode durar anos ou décadas, certo? Em função do nível do dano, pode levar a efeito somático, quando acontece somente com a pessoa que foi irradiada, ou efeitos genéticos hereditários, quando passa para os seus filhos, né? Passa de geração para geração. Vocês viram no documentário que as vítimas do que aconteceu, né, em Goiânia com o Césio, hoje ainda existem pessoas que estão sofrendo as consequências. Por quê? Por causa dos efeitos genéticos, efeitos hereditários, né? Passa de geração para geração, tá bom? Então, a gente termina aqui essa aula. Na próxima aula, eu vou falar mais sobre a questão da exposição do corpo, sobre as unidades de medida, certo? Que são utilizadas na radiologia.